Temos meditado sobre os céus. Já falamos sobre o que é o novo céu, o que é a nova terra. Já falamos quem e o que não vai estar lá. E hoje nós queremos lembrar os irmãos de quem vai estar lá. Todo mundo quer estar lá. Todo mundo quer ir para o céu. Quem entende do que pode representar uma eternidade sem Deus, uma eternidade com choro e ranger de dentes, uma eternidade envolvida pelas consequências e pela morte espiritual vinda pelo dano do pecado que invadiu a história da humanidade, quer viver nos céus, nunca no inferno. Ninguém quer padecer as dores e os sofrimentos e as amarguras e todo o choro e ranger de dentes que é reservado àqueles que vão ao inferno. O inferno é uma realidade também bíblica. Mas nós almejamos o céu. Todo ser humano quer viver a eternidade de paz, de gozo, de alegria. Oportunidade de fazer da eternidade uma glória constante da sua vida ao Cordeiro, que foi morto por causa dos nossos pecados. E hoje então nós vamos observar na Escritura, porque a cada momento que olhamos as verdades com respeito aos céus, nós descobrimos que estes ensinamentos têm muito a ver com a nossa vida no aqui e agora. Algumas ações, algumas escolhas, algumas atitudes que nós tomamos hoje, na nossa vida terrena, nos dias que passamos por aqui, peregrinando por essa terra, que determina o lugar da nossa eternidade, do futuro que nos reserva no porvir. E os nossos anos aqui são tão poucos, comparado à eternidade, de que nós temos que nos alertar, para que durante os poucos anos, período pequeno que passamos aqui, o que precisamos fazer, o que podemos fazer, para herdar as delícias de uma eternidade de gozo, de paz com o Senhor. Glorificando o seu nome, exaltando o seu nome, compondo aí também um grande coral de milícias celestiais, de anjos e de homens, santos, mulheres, que serviram, que servem ao Senhor e que servirão diante de Deus, na eternidade que Ele reserva àqueles que o amam também. Quero convidá-los a ler mais uma vez esse texto de Apocalipse 21, verso de 1 a 7. Nós já lemos alguns versículos em outras reflexões, o versículo 1, o versículo de 1 a 4, o versículo 1 a 8, mas hoje nós vamos ler de 1 a 7, você pode abrir aí a sua Bíblia, acessá-la também no seu celular, para acompanhar essa leitura, o novo céu, a nova terra, visualizados por João na ilha de Pátimos, ele que está preso, exilado, mas que recebe de Deus revelações novas com respeito a Cristo e com respeito ao Cristo glorificado, e com respeito aos céus, e o novo céu e a nova terra. E Deus dá a João a oportunidade de comunicar, de proclamar, de transmitir à igreja e a nós hoje, aquilo que ele ouve, aquilo que ele vê, aquilo que o Senhor lhe mostra, porque essas imagens todas podem gerar pânico e pavor àqueles que não creem, mas só vai gerar alegria e graça e gratidão àqueles que creem no Senhor. É uma proclamação abençoadora para a igreja. É uma proclamação de esperança, de alegria, de força. Eu quero que você acompanhe e participe da leitura comigo. Eu vou fazer a leitura dos versos ímpares, a igreja vai responder com a leitura dos pares. Aqueles irmãos e irmãs que puderem, por gentileza, se coloquem em pé e nos ajudem nessa leitura responsiva. Apocalipse 21, de 1 a 7. Eu faço a leitura dos ímpares, a igreja responde com a leitura dos versos pares. O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E deixará dos olhos
E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quando porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que está reservada para o fogo de enxofre, sairei da segunda morte. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Podemos assentar. O verso 8 eu queria evitar, porque são aqueles que não vão estar, não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o novo céu, a nova terra. Nós já falamos disso, mas é bom. Os irmãos relembram. Que Deus acrescente graça, irmãos queridos, à nossa vida, através desta palavra, através dessa revelação do Senhor a João e a nós, em razão de todas as verdades espirituais que esse texto pode trazer à nossa vida, ao nosso coração. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Quem vai estar no novo céu e a nova terra? Esta é uma pergunta de resposta fácil. Vão estar lá aqueles que se fizerem filhos de Deus. Os céus é uma herança de Deus aos seus filhos, aos seus servos de verdade. As filhas, as servas, que durante o período da sua vida puderam reconhecer em Jesus o Cordeiro que foi morto, o enviado de Deus que salva o perdido. Salva exatamente disso, da eternidade sem Deus, da morte espiritual. Salva dessas aflições que vão ser derramadas, trazidas sobre a vida daqueles que não creram, que não viram em Jesus quem de fato Ele é, que identificaram Jesus de muitas maneiras, que o identificaram como um grande personagem da história, como um rabi, um sábio, um mestre muito sábio e valioso, que o identificaram, quem sabe, como alguém que serve para nós como um grande exemplo de vida, que teve grande compaixão. Mas se nós não vimos em Jesus mais do que isso, se nós não vimos em Jesus o Cristo, que foi morto, se nós não vimos em Cristo o preço que foi pago por causa dos nossos pecados, a justiça de Deus sendo imputada sobre o justo em favor dos injustos, sobre aquele que nada fez em favor daqueles que cometem todo tipo de pecado, de erro, de transgressão, de iniquidade, se não vemos em Jesus o Salvador, a oportunidade de salvação para que possamos vencer a morte e viver as delícias dos céus, nós não vamos ser herdeiros dos céus. Nós não vamos contemplar o novo céu, a nova terra, nós não vamos viver no novo céu e na nova terra. Porque esse é o caminho de herdar essa preciosidade. João capítulo 3, versículo 16, um texto muito conhecido de toda a igreja, vai dizer que Deus manifesta o seu amor ao mundo, enviando a Cristo Jesus. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê, tenha a vida eterna. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não crê no Filho de Deus não tem essa vida eterna, não tem essa herança preciosa dos céus, reservada àqueles que são feitos filhos de Deus. E como somos feitos filhos de Deus? Somos feitos filhos de Deus pela fé que exercemos em Cristo, ou no Cristo que foi morto, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, para herdarmos a vida eterna que Ele tem, porque o nosso Redentor vive. Então a igreja vai estar repleta de filhos, de filhas do Senhor, de homens, de mulheres, de crianças, de anciãos, de jovens, não nesse corpo corruptível, não nesse corpo inclinado ao pecado, ao erro, com a sua natureza carnal, mas com um novo corpo, um corpo glorificado, como glorificado está o nosso Senhor Jesus, porque ali não haverá mesmo, como vimos, nem pranto, nem dor,
porque não há pecado e todos os danos que o pecado possa trazer à nossa vida. Então, quem vai estar no novo céu e na nova terra? A igreja, que não é a figura aqui dos templos, não é os templos que vão ser arrebatados de tantas igrejas e levadas para compor os céus. O templo é uma estrutura física, mas Deus está se referindo ao templo do Espírito Santo, que são as pessoas que recebem a Jesus e que se tornam a habitação do Espírito de Deus, do próprio Deus, que vai trabalhando em nós, a nova criatura que também nos tornamos a partir do momento que cremos. Que vai desenvolvendo em nós essa nova vida, que não vai se limitar ao fim de todas as coisas aqui, quando fechamos os olhos aqui e morremos, mas essa nova vida que nasce para nós e que há de se dirigir ao porvir, à eternidade, aos céus, à Nova Jerusalém. A igreja que somos nós, você e eu, que estamos aqui adorando, cultuando ao Senhor, estamos aqui servindo ao Senhor, que estamos aqui adorando ao Senhor. Todos que amamos o Senhor, que amamos o seu reino. Então, irmãos, nós queremos, nesse momento, fortalecer aqui, por que a igreja vai estar no céu? Por que você vai viver o privilégio de herdar novo céu e nova terra? De ver vencido o pecado e a morte. De ter tirado dos seus olhos as lágrimas, do seu coração a dor, do seu rosto o pranto. Porque essas coisas todas vão passar, estão passando. E coisas novas o Senhor está trazendo para a sua igreja, para o seu povo, para os seus filhos, na herança da eternidade que Ele nos reserva. Em primeiro lugar, nós vamos herdar o novo céu e a nova terra, e herda o novo céu e a nova terra aqueles que identificam que Deus completou uma obra de redenção em Cristo. Nesse texto que nós lemos, ao momento, no versículo 6, em que o próprio Deus toma a palavra, e ao começar a dizer, Ele vai dizer, disse-me ainda, tudo está feito. Esse tudo está feito, que João ouve aqui, vem soar no seu ouvido, como soou a palavra de Cristo na cruz, a sua frase dizendo, está consumado. É uma expressão que nós encontramos da boca do próprio Jesus, em João capítulo 19, no versículo 30. Jesus pendurado no madeiro, tendo vertido ali todo o seu sangue, no momento de entregar nas mãos do Pai Celestial a sua vida e dizer, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e antes de entregar o espírito, o seu espírito a Deus, o Pai, para que Deus pudesse ressuscitá-lo, como era a promessa do Senhor e pelo seu poder o fez, Ele disse, está consumado. Naquele momento Jesus está dizendo, a obra da redenção foi completada, foi realizada. Jesus veio para a cruz. Jesus veio para verter sangue. Um sangue que purifica pecados. O sangue do justo. Derramado em favor dos injustos. Jesus, Ele vem, Ele nasce por obra do Espírito Santo junto a Maria. Maria, a Virgem que dá a luz. Porque era necessário que Jesus tivesse uma natureza divina, para que Ele pudesse ver preservada a sua santidade, a sua pureza. Porque qualquer ser humano que nasce entre o relacionamento de uma mulher e de um homem, que é o nascimento natural de todo ser humano, de todos nós, a Bíblia diz que esses nascem em iniquidade, em pecado são concebidos. Por causa da natureza pecaminosa que herdamos dos nossos primeiros pais, no pecado original de Adão e Eva, ainda no Éden. Vocês se lembram da aliança que Deus tinha com a humanidade, através do primeiro casal, Adão e Eva, no jardim do Éden? A árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim, e o acordo e o acerto de que de todas as aves do jardim, eles poderiam comer livremente, mas da árvore do conhecimento do mal, ou do bem e do mal, não comeriam, porque o dia que dela comeres, certamente morreriam. Morrerás, diz o texto. Quando Adão e Eva tomam do fruto da árvore do meio do jardim e comem,
Eles quebram a aliança e o pecado entra na história da humanidade como um grande intruso. E o intruso que entra, que invade a história para causar muitos danos. Muitas coisas acontecem de prejuízos à criação de Deus e à história do ser humano a partir do momento em que a queda acontece. Os seres humanos todos são concebidos agora com uma natureza, com uma inclinação ao erro, com uma dificuldade muito grande para obedecer a Deus, para cumprir os seus mandamentos, para entender a sua vontade, para colocar o seu esforço para cumpri-la. O pecado vem e não sofre só a história do ser humano com alguns danos, que nós vamos ainda, quem sabe, identificar aqui, mas sofre toda a terra, a criação. Na terra não havia espinhos, e a partir do momento da queda, espinhos e abrolhos e ervas daninhas surgem na natureza. A natureza, diz a Bíblia, começa a gemer por causa do pecado do ser humano. E até hoje ela geme porque, em razão da nossa cobiça, do nosso pecado, nós desmatamos mais do que deveríamos ou poderíamos desmatar. Nós tiramos do solo, recursos naturais, muito mais do que nós poderíamos tirar, e alguns danos vão sendo causados à natureza, alguns deles irreparáveis. Embora a natureza corresponda muito bem à nossa ação de carinho e de cuidado, ela se recupera bem, ela se demonstra forte, se recebe um certo cuidado como precisamos dar, ela responde, ela se fortalece. Mas a queda trouxe danos. Quantas dificuldades, problemas vivemos por causa do pecado. Todo problema que você imaginar que existe na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sociedade, na cidade, no país, no mundo, é fruto de alguma atitude pecaminosa. Da ganância de algum coração, da violência de algum outro coração, do esfriar do amor no coração dos homens, do desejo de se sobressair com o poder sobre as pessoas, sobre as circunstâncias. E às vezes nós não medimos circunstâncias, ou nós não medimos esforços para isso, fazemos o que for preciso, nós vemos pessoas fazendo o que se entende for necessário para alcançar os títulos, para alcançar os cargos, para mostrar do quanto pode e do que é capaz, para ter o poder nas mãos, para se sentir superior ao outro. São sentimentos, são valores, são princípios, são propósitos que formam o caráter da humanidade e que estão contaminados, corrompidos por atitudes pecaminosas, que contrariam o querer de Deus, a proposta de vida segundo o coração de Deus. E é por isso que nós às vezes choramos, e choramos muito, por danos que sofremos, por mágoas, por frustrações, por sermos afligidos, por sermos feridos nas palavras, nas ações do nosso semelhante. É por isso que guerras são construídas, vidas são mortas. É por isso que açoites e prisões existem. Porque o pecado invadiu, e o pecado é o causador de danos. No Éden, antes do pecado, não havia nem mesmo o sofrimento pelo trabalho. O homem não se cansava, não se desgastava. Tudo era harmoniosamente em paz, em harmonia, em paz, em tranquilidade, em felicidade. Mas depois que o pecado vem, com ele vem todo o caos, todo o dano. O maior deles, é claro, a morte. A morte física, que nós nunca vamos nos acostumar com ela, vai ser sempre um momento de muita dor, de muito sofrimento, um momento que nós chamamos de luto, difícil de enfrentar. A nossa, a dos nossos queridos. E a morte espiritual, a ausência da companhia de Deus na eternidade. A ausência da paz de Deus no porvir. Mas desde o momento em que a queda surgiu, o plano de salvação de Deus, de alcance de volta do homem, do propósito de Deus de dar ao homem o retorno ao paraíso se manifesta. Você vai para Gênesis 3, você começa a ver ali a queda, você começa a ver os danos, as consequências que estão sendo impostas sobre o homem, sobre a mulher, sobre a terra, sobre a história, e aí depois o Senhor vai fazer nesse mesmo momento uma promessa. Ele vai dizer, olha, da semente da mulher vai nascer aquele que há de esmagar a cabeça do serpente,
semente que naquele momento da prova, da queda, representa o próprio diabo, o inimigo das nossas almas. Aquele que não é senhor do inferno, mas o inferno foi preparado para condená-lo também. E ali o Senhor começa o seu plano de salvação, seu projeto de buscar de volta o homem, dando-lhe a possibilidade de retornar ao jardim do Éden, ao paraíso, que aqui nesse texto é chamado de novo céu, de nova terra. Mas que Jesus exemplificou com a mesma expressão aquele malfeitor que estava sendo crucificado em um dos seus lados e que reconheceu nele que era justo, que não havia cometido nenhum pecado, nenhum dano. E que ele era o Senhor do reino. E por isso ele disse: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele era o dia da sua morte. Era o dia que ele ia começar a gozar das delícias celestiais que lemos aqui. O fato de Jesus ser gerado pelo Espírito Santo e não de uma natureza pecaminosa, como dos seres humanos, faz com que ele não venha a nascer da iniquidade. Ele não tem uma natureza pecaminosa, porque ele é Deus, ele é divino e ele é humano. E por ser divino e não cometer pecado, e ter a sua natureza pura, ele é avaliado como aquele que não tem defeito, como aquele que não tem culpa em razão das acusações que são feitas. E ele então é visto como o cordeiro que está pronto para o sacrifício, porque ele veio para ser sacrificado. Ele veio para dar a sua vida, ele veio para verter o seu sangue. Há muitas profecias referentes a Jesus, há muitas revelações de Deus com respeito ao Messias prometido aos judeus, a Israel, que nós podemos encontrar no Velho Testamento e que são reveladas, são realizadas na pessoa de Cristo, a começar pelo nascimento da Virgem. E Jesus então é aquele que dá a sua vida. Diz a Bíblia que ninguém pode tomar a vida dele, mas ele, de bom grado, a entrega. Ele a oferece. Para que em razão da sua entrega, do seu amor, do sangue que ele verte na cruz do Calvário, o sangue de um justo, vertido para a purificação dos pecados dos injustos. A eficácia do manifestar do Deus conosco, do Deus entre nós. Então há um plano de Deus que está sendo realizado na pessoa de Cristo, para implantar o reino, para dar ao reino características, para trazer mandamentos, para trazer propostas, para dar orientações nas nossas escolhas e nas escolhas daqueles que vão ser feitos filhos de Deus pela sua fé. Jesus é aquele que vem para cumprir esse plano. E quando ele proclama na cruz, está consumado, é como se ele dissesse: tudo está feito. Tudo que foi prometido, tudo que foi programado, tudo que foi preparado pelo Pai nos céus, para que de fato o ser humano pudesse voltar ao Éden, vencer o pecado e as consequências do pecado, foi realizado. Eu realizei, eu cumpri todas as etapas. Eu precisei dar a minha vida, eu precisei verter o meu sangue, eu precisei deixar o meu trono lá na glória, mas eu não fiz caso de nenhuma dessas coisas. Antes eu me sacrifiquei, eu me doei por amor, para que me tornasse o caminho da verdade e da vida, que leva à presença do Pai Celeste. O caminho em que, se o ser humano andar por ele, ele vai poder retornar ao Éden, retornar ao paraíso, viver as delícias de uma eternidade onde o pecado não mais vai existir. Onde ele não pode ser mais introduzido também. E se nós estamos nos céus, e estaremos nos céus, e se muitos dos nossos queridos já estão com o Senhor, estão aguardando o momento de herdar o novo céu e a nova terra também pela ressurreição dos mortos, na vinda de Cristo que vem buscar a sua igreja, o seu povo, é porque uma obra foi realizada, um amor foi demonstrado, um sangue foi vertido. Por isso que nesse texto aqui, João contempla o novo céu, a nova terra, ele vê as delícias de tudo, mas há uma voz de Deus dizendo: tudo está feito, João. Por isso a igreja vai herdar o novo céu e a nova terra. Tudo foi realizado, tudo aquilo que era preciso fazer,
e que o ser humano não podia fazer. Porque a segunda verdade que nós vemos é que herdamos o novo céu e a nova terra, porque esta obra foi consumada, foi feita, mas ela é realizada como fruto da graça de Deus sobre a vida da igreja. É graça de Deus que se manifesta. Não é o ser humano que alcança. O ser humano não fez nada. O ser humano, por causa dos seus pecados, delitos e pecados, é considerado como morto. O morto não faz nada. O morto não reclama de nada. O morto não toma atitude de nada. O morto não tem o que fazer, não pode fazer. Mesmo que quisesse. O morto é inerte. E nós, em razão dos nossos pecados, diz a Bíblia, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O dia que dela comer, certamente morrerás. E se o morto tivesse consciência do que precisava fazer, ele não teria como fazer. Mas nem a consciência do que precisa fazer, ele tem mais. Está morto. E embora alguns proclamem e anunciem de que é preciso ou é possível herdar os céus, o novo céu e a nova terra, pela sua bondade, pela vivência dos seus karmas, dos seus sofrimentos, e veem em Jesus aquele exemplo de alguém que consegue proceder tão bem no cuidado com o próximo, na compaixão do próximo, ou na vivência do seu sofrimento, sem reclamar, sem murmurar, mas entendendo e aceitando como precisa ser aceito, de que ele é aquele exemplo maior de que se pode alcançar o céu numa só vida, evitando possíveis reencarnações, para aqueles que creem na possibilidade das reencarnações, e em cada vida você se purifica um pouco mais, pelos sofrimentos que vive, ou pela compaixão que demonstra, e assim você vai alcançando um espírito que até o ponto de você chegar diante do Criador de todas as coisas, está tão purificado, mediante as suas ações, mediante o seu comportamento, mediante o receber dos sofrimentos na vida, que você pode herdar os céus, e pode herdar a terra, e pode viver agora em paz, porque já fez o bastante. Na Bíblia nós não encontramos respaldo nenhum para a reencarnação. A Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma só vez, daí para frente é o juízo que nos reserva o Senhor. E há outros textos tão preciosos como esse para dar essa garantia para nós. Se quiséssemos fazer pela nossa bondade, a Bíblia diz, não há alguém bom, nenhum sequer, o bastante, bom o bastante, para dizer, ou para ouvir da boca de Deus o seguinte, você foi bom, você teve compaixão, você teve um procedimento íntegro, você vai herdar os céus, por tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você viveu. Entra no gozo do seu Senhor. Diz a Bíblia que Deus contempla dos céus a terra. Olha o nosso viver, todo ele, de cada um de nós. E ele diz, não há nenhum bom, ninguém que é bom. Ninguém que tem um procedimento tão exemplar assim que mereça herdar os céus. Todos são pecadores. E por ser pecadores estão destituídos da minha glória. Estão separados, estão excluídos do novo céu, da nova terra. Mas ao pecador que está excluído, ao pecador que está separado, eu crio um caminho de compaixão, um caminho de graça, um presente que você não merece, mas que Deus faz questão de dar, de trazer. Se você crer que Jesus é o enviado de Deus para salvar o perdido, você vai se tornar filho de Deus, você vai poder herdar os céus, pela graça de Deus que te acompanha, não por aquilo que você possa fazer, não por aquilo que você possa conquistar, não por aquilo que uma igreja possa realizar na sua vida, com qualquer ritual, com qualquer promessa. Não cabe à igreja salvar, porque a salvação não pertence a denominações, a igrejas, a princípios religiosos, nem cristão, nem em qualquer outro princípio religioso, mundo afora, porque a salvação pertence a Deus. Ela não é do controle da igreja presbiteriana ou de qualquer igreja. É o Senhor quem oferece para todo aquele que crê. Crê no Senhor Jesus e será salvo. É graça, é favor que a gente não merece, que a gente não tinha como conquistar,
que os nossos pais, por mais que nos amem, não tem como alcançar para a gente e deixar como uma herança. Estou deixando para você a certeza de uma mansão celestial. Pode guardar aí essa bula papal, esse documento registrado em cartório, e pode reivindicar quando você chegar diante dos portões celestiais. Mostre esse documento e as portas do paraíso vão se abrir para você. Nenhum pai, nenhuma mãe pode nos dar essa herança aí, por mais que nos ame. Mas Deus é aquele que nos oferece em Cristo gratuitamente. É gratuito para nós, mas teve um preço para o Senhor. Você só pode dar um presente para alguém e não cobrar nada, porque você já pagou por ele. Deus pagou. A justiça do Senhor foi imputada na pessoa de Cristo. Ele precisava ser homem para poder verter sangue. Deus não morre, Deus não verte sangue, mas o Senhor, na sua natureza humana, pôde verter sangue justo, puro, por aqueles que são pecadores. E é pela confiança nossa no sangue de Jesus que nós somos purificados de todo e qualquer pecado. Uma obra que foi consumada, mas que nós não alcançamos pelo nosso esforço, pelo nosso mérito. É graça, é presente de Deus. Não é porque você é bom, não é porque você conquista, é favor oferecido por Deus mediante o seu amor por nós em Cristo Jesus. Por isso você pode ser um cidadão dos céus. Por isso que a igreja vai estar lá. Por isso que lá nós vamos formar um grande coral. Mas esse texto me ensina que aqueles que vão estar no céu são fiéis, são vencedores, mas vencem pela sua fidelidade. E o texto, irmãos, vai nos ajudar a entender no verso 7. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ao vencedor. Há um outro texto no Apocalipse que diz, como palavra de Deus a uma das igrejas da Ásia: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você pode entender uma fidelidade até o momento da sua morte aqui, ou uma fidelidade até mesmo diante da ameaça de morte. Você não negar o nome de Jesus, não negar a sua fé em Cristo. E aí você herda o reino de Deus, porque você se apresentou como um servo bom e fiel, como uma serva diligente, como aquele que foi alcançado pela graça de Deus e permaneceu na graça de Deus, porque grande é o poder de Deus para te sustentar ali, diante de todas as provas, diante de todas as circunstâncias da vida. A graça de Deus que nos vale em todos os momentos, inclusive diante da morte. Diz a Bíblia que estarão nos céus, herdarão a eternidade, aqueles que são fiéis, que vence diante das provas, que combate o bom combate da fé, que luta contra o pecado, que resiste às investidas do diabo, do inimigo, que quer nos levar à queda, até que ele fuja de nós. Que serve ao Senhor com fidelidade, que serve ao Senhor com diligência. Existe uma soberania de Deus que providencia a salvação. Existe a soberania de Deus que nos dá um chamado para sermos filhos dele pela sua graça. E existe uma resposta de amor, de responsabilidade minha e sua, de obediência ao Senhor, de serviço ao Senhor, de adoração ao Senhor, de culto ao Senhor. O coral da Igreja Presbiteriana tem se esforçado para cultuar o Senhor na sua fidelidade, sabendo que o Senhor é merecedor, na sua gratidão por tudo aquilo que do Senhor tem recebido. O coral e a igreja, o coral é a igreja, tem expressado a sua fidelidade, colocando mãos no arado, sem olhar para trás. Ou vocês acham que 62 anos não houve desafios, dificuldades, não houve momento em que alguns pararam, outros desistiram, e até mesmo diante das circunstâncias do tempo e da história da própria igreja, alguém pensou que dessa vez o coral não teria continuidade mesmo. As lutas foram grandes, as investidas, quem sabe até do inimigo, no interior, no meio do coral, foram grandes. Mas pela graça de Deus e pela fidelidade de irmãos, que entendem como um ministério, como um chamado, pela responsabilidade, pela resposta de carinho, de amor, que esses irmãos e irmãs têm dado ao seu reino, no ministério que Deus confia as suas mãos para fazer, a fidelidade ao Senhor fez com que o coral seguisse até aqui.
e a igreja seguisse até aqui. E é a fidelidade nossa ao Senhor, como resposta de todo o amor que dele recebemos, que nos faz prosseguir diante das provas, que nos faz na hora H, no momento em que somos provados, sobre o nosso amor ao Senhor, sobre o nosso serviço, sobre o nosso empenho, sobre a nossa verdade com respeito à fé, nós podemos fazer o que é certo, sustentar o pendão real da fé com a nossa palavra, com as nossas ações, com os nossos sentimentos, com o nosso silêncio, mas com a nossa verdade de amor a Deus de cada dia. Os céus é reservado para aqueles que são fiéis. Fiéis a todo o amor que de Deus recebemos. E a toda a confiança que Ele deposita na nossa vida, dizendo, você vai pertencer, você vai participar, você vai colaborar, para que a minha vontade prospere junto à terra, para que a minha obra seja realizada e consumada, como foi realizada e consumada por Cristo, que amou primeiro cada um de vocês, quando eram ainda pecadores, e amou até a morte, e morte de cruz. O céu é lugar para aqueles que são fiéis, que reconhecem a sua pequenez, que reconhecem os seus pecados e falhas, que se arrependem dos seus maus caminhos, mas que se apresentam diante de Deus, dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Usa a minha vida, apesar de quem sou, toma nas tuas mãos, quebra, faz de mim um vaso novo, faz de mim um vaso de bênçãos, sou nas mãos do Senhor o barro nas mãos do oleiro. Usa a minha vida. O Espírito Santo de Deus vem e nos cela, como filhos de Deus, e é aquele que atua na nossa vida para que possamos bem servi-los, num procedimento santo, de um Deus que diz para nós, sede santos, porque eu sou santo. Num procedimento de serviço prestado com zelo, com alegria, porque o Senhor procura trabalhadores para a sua seara, a seara é grande, os campos branquejam para a ceifa, e Ele vê em nós pessoas que podem corresponder com um trabalho eficiente, com um trabalho eficaz, com um trabalho que realizado no Senhor nunca será vão. Cada hino, cada cântico, cada apresentação é mais do que apenas um hino, um cântico ou uma apresentação. Cada ensaio realizado aqui no templo é uma oportunidade do agir do Senhor e é um serviço que é prestado pelo coral ao reino de Deus e à vida e à história da igreja. Na cidade, nas casas, no hospital, nas ruas, no seu carro, quando você ouve o kit que a Luísa entrega para você e fala, vai treinar lá. É um momento de serviço ao reino de Deus. Sua vida no trabalho reflete aquilo que você canta aqui. Aquilo que você recebe da palavra de Deus aqui através das músicas. Isso enche o seu coração de forma tão grandiosa que você proclama, não só no dia da cantata, mas proclama na sua vida, no seu trabalho, na sua família, nos seus vizinhos, com seus amigos, nos tempos fáceis, nos momentos difíceis, porque não há situação da vida em que você não se lembre de uma canção. E quanto as canções nos abençoam, e quantos hinos que vocês conhecem e abençoam as suas vidas e as suas histórias, e a história de vida de cada um de nós aqui, quando podemos relembrar, quem sabe não todo o hino, nem todo o cântico, mas aquela frasezinha que vem de encontro ao nosso coração e à nossa vida, porque parece que naquele momento foi só mais uma apresentação, só mais uma música, só mais uma vez que ouvimos, mas no momento em que precisamos, Deus faz lembrar a nossa mente, e aquela partezinha da canção é o que nos sustenta, é o que nos faz seguir adiante, é o que nos faz servir com alegria, é o que não nos deixa que os nossos pés sejam conduzidos à queda, porque o Senhor vem falar na nossa vida, para que continue a prosperar em nós a sua vontade. Recebemos do Senhor uma carreira para correr, e precisamos correr com fidelidade. O coral tem buscado essa prática, porque os membros do coral são membros da Igreja de Cristo, são filhos, são filhas
do Senhor. Colocando a mão no arado, não podemos olhar para trás. Aquele que crê é abençoado sempre com a graça, com a bênção grandiosa, para que a vontade de Deus seja realizada na nossa vida e através dela.